Projetado pelo arquiteto Mies van der Rohe, Neue National Galerie é um museu com estilo arquitetônico minimalista e pautado no estilo internacional, resultando em uma arquitetura racionalista funcionalista, e se torna uma referência do modernismo do século XX. Mies utiliza o Altes Museum como referência para a nova galeria, tomando conceitos de simetria e geometria rigorosa, presentes nos pilares e nas plantas de ambos os edifícios. Na época, Berlim estava dividida pelo muro, e a administração da recém-criada República Federal Alemã decidiu revitalizar a Zona Leste com uma série de equipamentos culturais, criando uma área de edificações, dentre elas a Filarmônica, Biblioteca Nacional, Museu de Artes e Ofícios, Igreja de São Mateus, Instituto Ibérico-Americano e Galeria de Belas Artes, chamados de Fórum Cultural, onde se encontra o Museu Neue. O museu é limitado pelas ruas de seu entorno, e mesmo apresentando um desnível com o mesmo, ele se torna convidativo. Apesar de a obra ser minimalista e aparentemente simples, ela se destaca na paisagem local, devido ao seu contraste com a Igreja Domo de Berlim e o antigo museu, os quais são do estilo neoclássico. Além disso, o Neue se contrasta devido à sua altura relativamente baixa em relação às outras edificações, inclusive as do Fórum Cultural. Pelo fato de o museu estar em plano nobre, ou seja, acima do nível da rua, há uma sensação de hierarquia. O museu é composto por dois grandes blocos, o superior e o inferior. O primeiro é composto de paredes de vidro com lados de 51,80 metros de comprimento e é sustentado por duas grandes colunas. Por fim, sua área é de 2.683 metros quadrados. Esse piso conta com uma planta ampla, apresentando entrada, sala de exposições temporárias e guarda-volumes. Para a época, isso representou um avanço importante para expor obras de arte na superfície quase ao ar livre e, simultaneamente, abaixo do solo e de forma conjunta. Considerando que o primeiro molde não possui divisórias em seu interior, a exposição de obras se torna livre e mais dinâmica, sem limitações de espaço. Dessa maneira, fica fácil fazer a utilização de painéis em exposições de arte. Por conta do desnível do terreno, o pavimento inferior acaba sendo semi-subterrâneo. Apresenta uma área total de aproximadamente 10.000 metros quadrados. Suas repartições são gabinete gráfico, pequena e grande sala de exposições fixas, restaurante, área privada, depósito e jardim de esculturas. Assim, a intenção do arquiteto foi diferenciar o escuro e o iluminado, o aberto e o fechado. Quanto à volumetria, sua função é baseada em sua geometria. Portanto, percebe-se um rigor geométrico que dá ritmo e ordem, além de ser um facilitador para a construção. A forma molde é o quadrado, a qual se repete em todo o edifício, desde a modulação da estrutura, que se inicia com uma grelha de aço e desce na esquadria, para depois continuar no piso. Todo o edifício segue essa linha simétrica, tanto em seu formato externo quanto a própria composição da planta e distribuição dos espaços internos. A grande cobertura consiste em uma estrutura plana, de 64,80 metros quadrados, composta de vigas metálicas de 1,80 metros de altura, espaçadas entre si a cada 3,60 metros, formando uma grelha. Essa estrutura é apoiada apenas externamente por 8 pilares. Assim como Niemeyer, ele faz uso do balanço nos 4 cantos do museu. Isso dá uma personalidade ao edifício, pois se diferencia do óbvio.
Mies também se preocupa em deixar a ligação entre o pilar e a viga bem discreta, a fim de criar uma maior sensação de unidade. Berlim não é uma cidade muito iluminada na época do inverno. Com isso, o arquiteto opta por utilizar o vidro duplo. Esse material é extremamente importante no quesito iluminação, pois permite a entrada de luz natural com facilidade, mas ao mesmo tempo, as obras expostas no interior do museu não são danificadas, pois a laje superior avança no exterior em 7,20 metros, impedindo a iluminação direta. A iluminação tem papel de liderança nesses espaços. A luz natural entra através das paredes de vidro e é refletida no piso polido. O telhado é construído com uma estrutura de vigas de metal escuro, decorado com longas fitas de telas de LCD, que transmitem continuamente padrões abstratos. A iluminação em comum prepara o visitante para obter uma nova perspectiva sobre a arte que o espaço abriga. Ao mesmo tempo, o espaço retangular geométrico, simples, transmite uma sensação de tranquilidade e serenidade. O pavimento inferior recebe menos luz ainda, principalmente pelo fato de apenas um dos lados do bloco ser de vidro e apresentar um beiral, além de receber o sol da tarde, que não é tão intenso. Nesse aspecto, pode-se perceber a relevância de pouca luz para manter permanentemente as obras no local, a fim de evitar possíveis danos. Além disso, o espaço acaba sendo mais seleto, sem necessidade de ter muita iluminação natural. Como Berlim apresenta uma grande oscilação de temperatura durante o ano, ou seja, é muito frio no inverno e muito quente no verão, faz-se necessário ter um bom isolamento térmico. Assim, o ambiente interno, além de ser silencioso, possui excelente isolamento térmico, que é garantido pelo vidro e pela estrutura do teto. Portanto, a Neue National Gallery se consolida como uma das grandes obras da arquitetura por sua perfeita mescla de beleza e funcionalidade.